Estratégias do diabo contra os cristãos. Satanás tem agido abertamente no meio evangélico e tido certo êxito sobre algumas pessoas, justamente num ponto que considero ser o de maior vulnerabilidade para o ser humano, suas emoções e seus sentimentos. Temos visto uma geração de crentes que, em vez de estar vigilante e munida para a guerra espiritual que precisa ser travada todos os dias, está viciada em sentir isso ou aquilo para que possa crer em Deus. Isso é um desvario porque a fé genuína despreza sensações, sentimentos, emoções ou qualquer tipo de apoio sensorial para ser desenvolvida. Habitualmente, vejo pessoas desanimadas em sua fé porque dizem que não sentiram a presença de Deus, não choraram na hora da oração, ou não foram tocadas pelo Espírito Santo em um determinado momento. Outras, embora sejam evangélicas há tanto tempo, ainda se deixam guiar pelo seu coração e não pelo que está escrito na palavra de Deus. Então, em alguns períodos, estão firmes, felizes e confiantes, em outros, estão se arrastando espiritualmente, cheias de dúvidas e tomadas pelo medo. O que é isso senão uma prova inequívoca de que elas não andam pela fé, e sim pelo que o seu coração sente ou deixa de sentir? Essa gente tem como seu maior algoz o próprio coração, e por ele é enganada. Aliás, o diabo e o coração têm dois adjetivos em comum, ambos são enganadores e perversos. Veja! Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17.9. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. João 8.44. Isso significa que, assim como é loucura confiar em Satanás, é loucura confiar no coração, pois ele está suscetível a todo tipo de instabilidade e corrupção. As pessoas que vivem apoiadas no que sentem são inconstantes porque nada muda mais que os sentimentos e as paixões humanas. Por exemplo, em um único dia, alguém pode ter um turbilhão de sentimentos, como alegria e tristeza, euforia e tédio, satisfação e frustração, e por aí vai. Imagine como seria se as mulheres convertidas fossem fundamentar suas vidas no que sentem, e não na fé. Todos sabem que, durante o mês, as taxas hormonais do corpo feminino sofrem fortes oscilações, e segundo a medicina, por causa disso, elas estão propensas a sofrer as mais variadas mudanças físicas e emocionais. Em um momento, a mulher pode estar animada e bem-humorada, mas, em outros, pode estar predisposta a ter irritabilidade, cansaço ou estresse. Contudo, aquelas que descobrem a riqueza da vida pela fé não são movidas pelas circunstâncias, mas transcendem a realidade do que o seu próprio corpo determina. Elas alimentam a confiança nas promessas do Todo-Poderoso, e não nas sensações que seus hormônios as fazem sentir e conjecturar. Portanto, qualquer milagre ou experiência com Deus se dá de modo único e exclusivo pela fé. Não há outra maneira do ser humano se aproximar dele. Por isso, uma das ordenanças mais importantes da Bíblia diz respeito à fé. Veja, mas o justo pela sua fé viverá, Abacuque 2.4. Esse mandamento, repetido no Novo Testamento mais 3 vezes, nos foi dado para que tenhamos o claro entendimento de que a inteligência, espírito, nos leva a crer, mas as emoções, carne, nos levam a descrer. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Romanos 1.17. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3.11. Mas o justo viverá pela fé, e, se alguém se retirar, recuar. A minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10.38. Ora, se é pela fé, não é pelo que a alma sente. Portanto, não é preciso arrepio, comoção, gritos ou êxtase para se crer. Se é pela fé, é pelo Espírito, porque Deus é Espírito. Logo, ele não se manifesta para nos causar boas sensações, mas para que vivamos o que cremos. Também não quer que tenhamos uma vida baseada nos sentidos e nas impressões humanas, e sim na sua palavra. O que eu sinto? Você pensa que todos os dias estou eufórico ou tendo uma sensação especial para fazer o que eu faço?
Você acha que faço a obra de Deus porque a minha vida é tranquila e não tenho problemas? Claro que não. Há cerca de 50 anos tenho me dedicado a ajudar as pessoas, e este é um trabalho árduo. Devido às necessidades daqueles que chegam até nós, muitas vezes precisamos repetir os mesmos conselhos exaustivamente. Por longos anos, a minha rotina é a mesma todos os dias. Perdi a conta de quantas vezes já fui para o culto ou para um programa de rádio com a alma angustiada por causa de um problema. Porém, nunca deixei que as minhas aflições comprometessem o voto que fiz a Deus de salvar almas. O que me estimula a agir assim, certamente, não são os meus sentimentos, mas a minha fé, porque, na hora da adversidade, o coração nos manda fugir, nos esconder, sumir, e só regressar quando a vida volta a ficar tranquila. Da mesma forma, não saberia dizer quantas vezes já fui traído por pessoas que julgava serem boas e de caráter, mas não eram. Se eu fosse guiado pelo meu coração, ficaria desapontado com elas e com aqueles que não entendem e não valorizam o meu trabalho. Deixaria de confiar no ser humano, a matéria-prima da obra de Deus, e não daria novas oportunidades a mais ninguém só para me proteger. Se ouvisse o meu coração, também criaria uma incontida e equivocada expectativa de recompensa neste mundo. Daria pausas no meu ministério para tirar férias ou para passear. No entanto, não tenho nenhum desses pensamentos, porque a fé me faz enxergar que estamos numa guerra e, por isso, não posso relaxar e dar regalos para minha alma se banquetear. Você acha que todas as vezes que faço uma viagem missionária é porque estou cheio de vontade de conhecer novos lugares e pessoas? Não mesmo. Tenho uma personalidade reservada e aprecio ficar dentro de casa, na quietude do meu lar. Se não fosse a vocação para pregar o Evangelho, eu asseguro a você que Esther e eu moraríamos no campo, longe de tudo. Contudo, passei a minha vida viajando pelo mundo para ensinar a palavra de Deus, abrir novos campos missionários e visitar igrejas. Além disso, me exponho e uso todos os meios de comunicação possíveis para falar do meu Senhor. Se eu parasse para ouvir a minha alma, ela me convenceria do contrário com respeito a muita coisa. Inclusive, ela usaria o fato de eu ter 74 anos para me instigar a me poupar e a parar de fazer o que faço. Afinal, diria ela, você já não é mais um jovem. Merece descansar, tem o direito de curtir o que resta da sua vida. Enquanto meu coração diz para me reservar, diminuir o ritmo, minha fé diz justamente o oposto. Minha fé me motiva a aproveitar ao máximo o tempo que me resta para fazer para o Deus Altíssimo mais do que fiz em todos os meus anos anteriores. Então, todos os dias eu faço tudo aquilo que precisa ser feito, sentindo ou não sentindo nada, porque sirvo ao meu Senhor pela fé nele. Essa fé está sempre aliada à inteligência e à convicção resoluta do que está escrito nas Sagradas Escrituras. Minha sobrevivência na fé. No passado, houve dias em que enfrentei perseguições tão cruéis e avassaladoras que, ao olhar pela janela e ver um cachorro, desejei ter a vida dele, tamanha era a aflição da minha alma. Mas, por que não me entreguei a esses sentimentos passageiros, consegui suportar a dor, e assim não fraquejei nem desisti. Sempre coloquei em minha mente aquilo que a palavra de Deus dizia sobre o que eu era para ele, e não o que as pessoas pensavam de mim. Decidi que não seriam os pensamentos alheios que determinariam o meu valor diante de Deus, mas a minha fé. Por isso, hoje, posso testemunhar a fidelidade dele para comigo. Sendo assim, não são minhas emoções que chamam à existência aquilo que não existe, mas a fé. Não é o coração que me dá força para ir à guerra lutar, mas a fé. Por isso, minha ênfase na pregação é que a vida só pode ser vivida pela fé. Se em um só momento fugir disso, seremos fracos, débeis e derrotados. Porque o problema do fraco não é ser fraco, mas se render às fraquezas e se entregar aos sentimentos ou às emoções do coração. Quando sucumbe a isso, ele não pensa e, quando pensa, é para pesar as palavras de gente fraca como ele. Se o fraco raciocinasse e conferisse o que o Todo-Poderoso tem falado na Bíblia, com certeza pensaria como Deus pensa e reagiria contra as suas debilidades. Somente quem é fraco busca sentir em vez de pensar. Isso debilita ainda mais, pois o coração humano, fonte de sentimentos, é extremamente corrupto e enganador. Quem o segue, se arrebenta. Já o mesmo não ocorre com quem despreza as sensações do coração e obedece à palavra de Deus.
Essa pessoa pensa, avalia e conclui que o que está escrito é argumento suficiente para fundamentar toda a sua vida e vencer o diabo, as perseguições, os desertos e tudo mais que surgir pela frente. Diante disso, a fé não sente, não chora e não busca meio-dice, dó, pena, ternura ou piedade das demais pessoas. Antes, ela depende da misericórdia do Altíssimo e se revolta, age e toma atitude de coragem contra o que a enfraquece. A fé bíblica é racional, inteligente e sobrenatural. Nada tem a ver com o coração, mas com o que está escrito na palavra de Deus. Essa fé bruta é que resolve. Fé é convicção, é certeza. Quantas vezes, nas reuniões que fiz na igreja, as pessoas ficavam chocadas porque me ouviam dizer que eu não estava sentindo a presença de Deus. Aliás, até fazia questão de frisar isso, como ainda faço hoje. Mas, em seguida, explicava minha declaração. Deixava claro que sentir algo não significava nada, porque o que importava era a minha certeza de que o Senhor Jesus estava ali. Se sentíssemos ou não a sua presença, Ele estava junto a nós. Eu reforço isso porque é assim que creio. Foi o próprio Salvador que disse: porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18:20. Ora, Deus é imutável, portanto, suas promessas continuam as mesmas. Se Ele disse que estaria conosco, Ele está aí pronto. Então, mesmo que eu não o tenha visto face a face ou não tenha tocado em suas mãos, creio nele. Mesmo que eu não tenha estado no céu, creio que ele existe. Mesmo que eu nunca tenha visto um anjo, sei que todos os dias eles nos assistem em nossas dificuldades. Porque a palavra de Deus me convence. A palavra de Deus me basta. Agora, quem vive à base de emoções e sentimentos, ficará acostumado com essas sensações. No entanto, como elas são momentâneas, logo a pessoa se esquecerá do que sentiu e precisará de uma nova dose de efeitos para estar bem de novo. Infelizmente, esse condicionamento da fé ao coração, muitas vezes, se dá a partir do púlpito, ou seja, são os pregadores os responsáveis por essa união tão nociva à vida espiritual. Essa atitude entristece demais a Deus, bem como o fato de muitos pregadores não prepararem as pessoas para a guerra contra o mundo, contra o diabo e contra os sentimentos que elas travam todos os dias. Há até mesmo aqueles que fazem o culto para se promover ou para conquistar as pessoas para si, usando de invencionices mirabolantes para causar boas sensações em seus ouvintes. Nesse ponto, podemos dizer que a música tem sido um meio de emocionar e quebrantar as pessoas. Por exemplo, não a título de crítica, mas de reflexão, vejo que muitos cultos mais parecem espetáculos de artistas seculares, de tanto que usam de sensacionalismo e de apelo ao coração. Isso foge do padrão bíblico, porque o único que convence verdadeiramente o ser humano, o leva ao arrependimento e à transformação de vida é o Espírito Santo. E, para fazer essa obra, ele não precisa do coral ou da voz bonita de um cantor, ou ainda da pregação eloquente e perfeita de um pastor. Tudo o que o Espírito Santo quer é um coração disposto a atender ao seu chamado. Precisamos entender que estamos travando uma guerra espiritual intensa que tem feito muitas vítimas no reino de Deus, e isso acontece porque, na maioria das vezes, essas pessoas não foram alertadas sobre o perigo espiritual que corriam. Para a vergonha nossa, temos, no meio evangélico, pessoas tão imaturas que só conseguem orar com fundo musical ou só conseguem estar bem se receberem uma revelação pessoal do irmão da igreja, porque o que está escrito na palavra de Deus não é suficiente. Não seria esse um dos motivos de vermos se multiplicar o número dos desviados do evangelho e das igrejas, os chamados desigrejados? Em muitos cultos, as pessoas estão sendo entretidas com boas sensações, e com isso, têm perdido sua capacidade de raciocinar e de agir a fé.